noite. Deixa Ele entrar dentro do teu coração. Deixa Ele fazer aquilo que Ele quer fazer. Porque muitas das vezes nós queremos passar na frente de Deus, mas é Ele que quer tratar com você e comigo. Verdade, Deus. Não é mais tempo que nós está deixando. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças damos, meu Pai, aleluia. Aqui está o teu servo, meu Pai, aleluia, nos cobre com teu sangue. Que tuas mãos santas e poderosas estejam sobre nós. Vem contra o teu servo, meu Pai. Usa como instrumento nessa noite, é que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, receba o servo do Senhor com as palmas para Jesus. Eu acho que todo mundo me ouve sem microfone mesmo, né? Pode sentar, por favor. Eu não sei se nós poderíamos fazer uma outra forma de nos reunirmos, mas sim, seria legal se a gente fizesse uma roda e todos nós sentássemos um de frente para o outro. Não? Será que poderia ou não? Poderia, pastor? Eu vou atrapalhar muito? Posso? Posso ou não? Vem com os irmãos, vamos aceitar. Então é melhor deixar assim. O pastor não está muito feliz com esse negócio. Então eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias lá em Efésios capítulo 2 e nós vamos ler uma palavra. Glória a Deus. Eu, enquanto orava, não, pode ficar sentado mesmo. Eu só gostaria que você abrisse seu coração. Amém. E assim, eu orando por vocês essa semana, e não vinha outra palavra no meu coração, a não ser uma palavra que eu acho que permeia todo o nosso testamento, todo o Novo Testamento, que é reconciliação. Então eu quero muito falar sobre reconciliação da forma que Deus quer que façamos. Então uma prática da reconciliação. Então a reconciliação está em Cristo Jesus. E nós somos gratos pela oportunidade que nós temos de estar aqui com vocês, com todos vocês. Amém. Sou grato. E me lembro muito da minha juventude na comunidade cristã, onde Deus falava muito comigo e continua falando. Então eu gostaria de ler com vocês, do verso 10 em diante. Diz assim, Efésios capítulo 2, todo mundo achou? Amém? Amém. Verso 10 em diante diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio na sua carne, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, contidos em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Amém? Amém. É isso aí. Joia. Legal. Vamos orar de novo? Amém. Pode ficar sentado mesmo, não precisa levantar não. Tá bom? Vamos orar.
Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que nós temos, Senhor Deus, nesse lugar, de te adorar, de engrandecer o teu nome, de falar que o Senhor é supremo em nossa vida, de falar que nós te amamos. Obrigado, Senhor, por esse tempo que vamos passar juntos e que nós possamos, Senhor, desfrutar da tua voz bendita e bondosa, para a glória do teu nome. Glória a Deus. Joia. Legal. Então, esse texto é Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, e Paulo ele tem uma ideia sobre reconciliação, porque ele vem desde a vida de Jesus pensando a reconciliação. Então, quando Paulo diz a respeito da inimizade, ele tira o direito de qualquer cristão fazer inimigos, porque ele diz que na cruz ele matou a inimizade. Então, se na cruz do Calvário nós matamos, ou Jesus matou a inimizade de dois povos, judeus e gregos, Jesus ele uniu esses dois povos em um povo só. E isso faz com que nós possamos pensar que a reconciliação, existe um ato divino na reconciliação. E esse ato divino faz-nos ter a mesma atitude que Deus teve para conosco. Então, uma das coisas que nós temos que entender nesse texto é que a reconciliação para o mundo tem uma possibilidade só, mas a reconciliação para o cristão tem duas possibilidades. Uma possibilidade que é Deus reconciliando o homem com ele mesmo, e a possibilidade de um homem reconciliar com o outro homem. Então, uma das coisas que o mundo propõe é que o ofensor, de qualquer ofensa que aconteça, ele precisa vir até o ofendido pedir perdão ou acertar. Isso significa reconciliar, reatar, voltar a ter amizade novamente. Isso é reconciliação. O mundo propõe essa reconciliação e muitas das comunidades cristãs exigem da mesma forma. Mas uma das coisas que nós temos que aprender no Novo Testamento, que a reconciliação bíblica não é o ofensor ir atrás do ofendido pedir perdão ou reconciliar. Mas a reconciliação bíblica é o ofendido ir atrás do ofensor. Porque o que Deus fez para com o homem, o que Deus fez com os homens que pecaram, em todo o universo, quem é a pessoa mais ofendida do universo? Deus. Deus se ofende com os nossos pecados e com as nossas inimizades. Deus se ofende com as nossas relações que são falhas umas com as outras. Mas uma das coisas que Paulo diz é que Deus quebrou o muro da separação que existia entre judeus e gregos. Então, uma das coisas que Deus veio fazer é reconciliar o homem consigo mesmo. Então, Deus tinha que vir e reconciliar, sendo que ele é o ofendido da história. Se nós fôssemos aplicar da mesma forma que nós aplicamos para os outros a nossa relação com Deus, nós deveríamos falar para Deus: Deus, o Senhor não precisa ir atrás de ninguém, porque o ofendido é o Senhor, e nós que o ofendemos, é nós que devemos de ir até o Senhor e não o Senhor vir até nós. Mas uma das coisas que Deus faz na Bíblia é que todo mundo lê muito e decora na sua vida cristã, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em outro versículo a Bíblia diz também, que ninguém decora, que é o verso 17, diz: mas Deus enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Isso é o verso 17. Então o que significa? Significa que Deus, ele veio atrás do homem, mesmo quando o homem era inimigo dele. E isso Paulo fala em Romanos. Paulo vai dizer da seguinte forma: que Deus nos amou mesmo quando nós éramos inimigos dele.
Então a atitude de reconciliação não é o ofendido aguardar o ofensor vir, mas é o ofendido ir até o ofensor para perdoar e para poder acertar de novo a amizade. Então uma das coisas que nós temos que entender nessa vida cristã é que não importa quem nos ofendeu, não importa quem nos machucou, não importa quem fez algo contra nós, nós temos que ir até ele e acertar. E é uma das coisas que nós temos que aprender, porque na igreja ou nas comunidades por aí, uma das coisas que acontece é que quando nós somos ofendidos, nós separamos, nós dividimos pessoas, nós fazemos grupos, nós não deixamos os outros se articularem, e muitas vezes as pessoas que estão ofendidas, elas criam times, ao ponto de fazer com que as pessoas que gostam do ofensor não são mais amigas delas. Mas isso ofende profundamente a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele reconciliou mesmo sendo o ofendido maior. Deus veio atrás do homem, e Ele não veio para condenar absolutamente ninguém, Ele veio para salvar. E é uma das coisas que nós temos que entender nesse lugar que nós estamos iniciando um culto ou iniciando uma igreja. Nós temos que entender que nós fazemos parte de um ministério que todo cristão tem, que é a reconciliação. E a reconciliação tem que partir dos ofendidos e não dos ofensores. E uma das coisas que nós temos que entender é que isso vai trazer paz e vai fazer com que a gente se una como o corpo de Jesus. E uma das coisas que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2 é que ele formou um povo, e desse povo formou uma família. Então uma das coisas que Deus quer é que em todo e qualquer corpo tenha uma família. E não pessoas que são iradas umas com as outras, que dividem, que querem ser maior do que as outras. Mas a única coisa que Deus quer é que trabalhemos para reconciliar as pessoas que não conseguem se reconciliar. Então esse é um papel primordial da igreja, porque tem tanta gente ofendida, machucada, com problemas, porque não resolveu a vida com outra pessoa que tanto amava. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que nós precisamos fazer isso urgente, porque o mundo precisa da reconciliação que Deus quer levar a ele, mas Deus quer usar você e a mim para reconciliar. Se nós não nos reconciliamos com os nossos inimigos, como eles saberão que Cristo é amor, que Deus ama? Se nós não formos até os nossos inimigos e reconciliarmos com eles, como eles saberão que Cristo é amor? Fala para mim, não dá. Eu aprendi isso com duras penas. Eu trabalho com um grupo de pessoas e moro com elas. Eu moro aproximadamente com 35 pessoas em 2 casas diferentes. Eu moro com ex-travestis, com ex-prostitutas, com ex-traficantes, ex-bandidos, ex-assassinos, que de verdade um dia encontraram alguém que ama, e por isso entenderam o amor de Deus. Mas eu quero contar uma história em relação à reconciliação, porque talvez você possa estar falando, não, mas eu sou certo. Deus, Ele não quer o certo ou o que tem razão. Deus quer o coração contrito e o espírito aquebrantado, sem a qual Deus não desprezará. E a Bíblia diz também que lá em Hebreus capítulo 13, a Bíblia vai dizer que não se prive da graça de Deus, criando raiz de amargura em vossos corações. Tende paz com todos os homens e segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma das coisas que Deus quer de você e de mim é que nós tenhamos paz com todos os homens, e que o nosso coração esteja limpo, sem amargura no nosso coração. E a amargura vai gerar ódio, e o ódio vai gerar inimizade, e inimizade vai gerar separação.